nessa unidade, introduzimos o conceito de taxa nominal e taxa efetiva. Esses dois conceitos são extremamente importantes dentro do universo da matemática financeira. A sua importância se dá pela sua grande utilização, principalmente nos empréstimos bancários, e é extremamente importante para você, para o consumidor ou para quem for trabalhar dentro desse ambiente, que saiba fazer o cálculo de uma e de outra. O mais importante é que nós temos o conceito, o principal conceito seria de taxa efetiva, né? É aquela taxa cuja a temporalidade da taxa, ou seja, eu tenho aqui então uma taxa expressa em anos e ela tem o mesmo período da capitalização. Você pode reparar que eu tenho aqui embaixo 10% ao semestre, capitalizado semestralmente, né? Como eu tenho aqui 4% ao trimestre, capitalizados trimestralmente. Então, quando eu estou falando da taxa, né, do período da taxa ser o mesmo do período da capitalização, eu estou falando de uma taxa efetiva. Quando eu tenho uma taxa expressa num período de tempo e a capitalização em outro período de tempo, eu tenho então uma taxa nominal. Então, atenção, as taxas nominais vão ter o seu período, ou seja, o seu tempo diferentes, tá? Elas são diferentes do período da sua capitalização. Então, eu tenho uma taxa expressa ao ano, porém capitalizada semestralmente. Então, isso aqui é uma taxa nominal. Esse tipo de taxa é muito expressa nos financiamentos. Geralmente, quando você vai buscar um financiamento, o gerente do seu banco, ele lhe expressa a taxa de forma nominal. Okay? É sempre essa forma. Por quê? Porque nós vamos ver daqui a pouco, com alguns exercícios que nós já passamos para vocês, mas nós vamos sedimentar isso, vocês vão reparar que geralmente quando você pega uma taxa que é nominal e você vai capitalizá-la dentro do período em que ela é expressa, ou seja, você vai transformá-la numa taxa efetiva, você vai ver que ela é sempre maior do que o que havia sido dado pelo teu gerente ou pelo pela quem está te emprestando os recursos. No nosso material, nós mostramos como são feitas as conversões. Ao se converter uma taxa nominal, ok? Aqui eu tenho uma taxa ao ano, capitalizado semestralmente. Então, eu tenho uma taxa nominal. Toda vez que eu vou converter, eu uso o regime de juros simples. Ou seja, eu pego a taxa e divido pelo período da capitalização. Ora, eu tenho uma taxa expressa ao ano, capitalizada semestralmente. Então, eu devo pegar aquela taxa ao ano e dividir por 2 semestres para obter a taxa ao semestre. Temos, então, a taxa ao ano, capitalizado semestralmente. Então, chego à minha taxa semestral, dividindo a minha taxa nominal anualizada por 2, ou seja, eu tenho 2 semestres dentro de um ano, acho a taxa efetiva semestral. Ok? Bom, e para eu chegar na taxa efetiva anual, eu preciso usar dos preceitos da matemática que eu aprendi nas outras lições nossas. Ou seja, tendo uma taxa efetiva semestral, por quê? Ela é efetiva semestral? Porque ela é capitalizada ao semestre. Está expressa anual, mas ela é capitalizada ao semestre. Sendo assim, eu preciso trazê-la para o semestre e aí sim ter a taxa efetiva semestral. A anual eu uso da matemática financeira porque eu preciso fazer uma capitalização composta, uma capitalização com juros compostos, de forma que eu elevo a 2, por que 2?
porque dentro de um ano eu tenho 2 semestres. Eu elevo a 2 e obtenho, então, a taxa efetiva anual, que é uma taxa de 15,56 e não mais os 15% que o meu gerente do banco me disse que era a minha taxa nominal para aquele empréstimo. Então, geralmente, como isso aparece para vocês no dia a dia? O gerente do banco vai chegar para vocês e vai dizer o seguinte: olha, eu tenho então uma taxa de 24% ao ano nominal / mês. O que ele quer dizer com isso para mim? Olha, eu estou te emprestando o recurso a 24% ao ano. Ótimo, ok, capitalizados mês a mês. Ora, essa aqui é uma taxa nominal. Então, ele já de cara te diz que isso aqui é uma taxa nominal. Perfeito. Mas você, conhecedor da matemática, sabe que para chegar na taxa efetiva do seu empréstimo, o que você tem que fazer? Primeira coisa é pegar os 24% e dividi-lo por 12. Por que 12? Porque dentro de um ano, que é a forma como a minha taxa está expressa, eu tenho 12 meses. Eu venho, divido por 12 e vou chegar ao valor de 2% ao mês. Perfeito? Então, eu tenho aqui uma taxa nominal de 24% ao ano, agora efetiva de 2% ao mês. Perfeito. Agora, como eu chego na minha taxa, na minha taxa, essa daqui, só lembrando, essa daqui é uma taxa efetiva, vamos colocar aqui, ó, ao mês, para que a gente saiba, não esqueça, para não ter dúvida. Então, essa taxa aqui é ao mês. Como é que eu vou chegar, então, na minha taxa efetiva, né, ao ano? Eu vou pegar a minha taxa, que seria 1 mais 0,02, ok? E vou aqui elevar ela a 12. Perfeito? Com isso, né, eu vou fazer uso de uma calculadora. Então, vamos abrir aqui uma calculadora, onde eu coloco aqui 1,02, elevo a 12. Menos 1 vezes 100. E aqui eu tenho a minha taxa, 26,82. 26,82. Vejam que de uma taxa nominal de 24% ao mês que o meu gerente ofereceu, eu, na verdade, estou pagando uma taxa efetiva de 26,82. Essa é a principal diferença dentro desses conceitos entre taxa efetiva e taxa nominal.